Crise de identidade, perda do endereço de si mesmo, dificuldade de se conhecer. Todas essas questões estão relacionadas a como nós lidamos com a nossa identidade, com a nossa individualidade. E o podcast de hoje vai tratar exatamente disso. Numa conversa leve, informal, mais profunda, nós vamos endereçar vários aspectos relacionados à nossa identidade, inclusive com um exercício muito simples, fácil e rápido, que você pode começar a fazer hoje para fortalecer a sua identidade. Vamos para o nosso podcast? Olá, meus amigos, olá, minhas amigas, sejam todos muito bem-vindos a mais um podcast Odisseia, um podcast dedicado ao desenvolvimento humano, ao crescimento pessoal. Eu sou Saulo César e junto comigo está meu querido amigo, irmão, cofundador do Odisseia Academy, Haroldo Dutra Dias. Tudo bem, Haroldo? Saulo, bom dia. Bom dia a todos que estão nos acompanhando aí nesse podcast já tradicional, essas reflexões fantásticas que a gente faz aqui no Odisseia Academy, Saulo. Com o formato leve do podcast, mas endereçando temas profundos. E o tema de hoje foi um tema sugerido, escolhido pela nossa audiência, pelas pessoas que acompanham o Odisseia Academy, que é falar sobre identidade. As pessoas dizem que estão perdendo a própria identidade, não se conhecem mais, estão passando por crises de identidade. E hoje a gente vai bater um papo, conversar um pouquinho sobre isso, Exato. trazendo os aspectos da neurociência, trazendo os aspectos da psicologia e do que o Odisseia Academy, essa escola virtual, tem também para oferecer acerca dessa temática da identidade. Haroldo, vamos começar pelo básico, né? A pessoa diz assim, estou perdendo a minha identidade. O que ela está perdendo de fato? O que é identidade? Saulo, eu até voltaria um pouquinho mais, Saulo. Eu estou lembrando aqui de um grande autor. Ele é sul-coreano, mas ele está radicado nos Estados Unidos, que é o Byung-Chul Han. O Byung-Chul Han, ele ficou famoso por ter escrito um livro, A Sociedade do Cansaço. Mas o Byung-Chul Han tem escrito vários livros, e tem um dos últimos deles que se chama A Sociedade do Espetáculo. E nesse livro, o Byung-Chul Han faz uma reflexão, Saulo, de como ocorre involuntariamente, inconscientemente, é claro, um processo de pasteurização, de uniformização das pessoas, um processo de cópia. Como a internet, as redes sociais são uma maravilha, elas têm um aspecto incrível, que é conectar o mundo. O exemplo disso é aqui, né? Você está aí em Brasília, eu estou aqui em Belo Horizonte, tem pessoas aqui do Brasil inteiro, tem pessoas nesse podcast aqui de outros lugares do mundo, e nós estamos conectados no podcast Odisseia. Isso não seria possível há 30 anos atrás. Esse é o lado bom. Mas tem um lado um pouquinho perverso, que é o acesso que você tem a costumes, a hábitos, a padrões do mundo inteiro. E você tem uma tentação de começar a copiar, de copiar, de copiar. Porque uma pessoa teve um destaque, porque uma pessoa teve mais views, aí surgem milhares de pessoas que copiam inconscientemente. E é, a gente já sabe qual é o resultado, Saulo. É assim, quando você abre mão da sua singularidade e começa a copiar outras pessoas, você perde identidade. Porque, indo direto ao ponto na sua pergunta, identidade é singularidade. Eu acho que a palavra-chave da individualidade é singularidade. Né? O que torna o Saulo diferente de todas as outras pessoas do mundo? Porque não tem nenhum outro Saulo. Não tem, não existe. E nem vai existir. Então, o que torna o Saulo singular? Essa é a identidade do Saulo. A partir do momento que você abre mão disso e você começa a copiar outras pessoas,
realmente está acontecendo perda de identidade. É interessante, Haroldo, você tocou no tema das redes sociais e deveriam ser uma oportunidade tão valiosa para as pessoas poderem se inspirar nos outros, mas não copiar os outros. Ela poder ter acesso a informações que ela não teria de outra forma, mas não para repetir experiências. Agora, eu acho também que a gente, como ser humano, a gente tem uma tendência, até neurológica, a criança, quando ela vai se desenvolvendo, os neurônios espelhos, de buscar ir copiando o outro. E às vezes é difícil a pessoa definir essa fronteira de até onde que ela vai num processo de inspiração, de busca de orientação, de modelo, e quando ela começa a perder a identidade mesmo, quando ela começa a deixar essa individualidade em favor de uma coisa que é alheia, que é estranha ao que ela é, à sua essência, né. Nossa, eu acho que você tocou num ponto incrível aí, Saulo. É até legal citar essa pesquisa dos neurônios espelho, porque eles foram descobertos assim, fortuitamente, foram descobertos por acaso. Eles estavam investigando primatas, né, chimpanzés, e perceberam que um chimpanzé imitava, ele via o outro, ele imita os movimentos. Como eles estavam monitorando o cérebro, e eles detectaram que quando um primata imita o outro, né, aciona certas áreas específicas que estão muito ligadas à memória. É uma região de neurônios, né? Não vem aqui ao caso entrar em detalhes, mas que foi batizada de neurônios espelho. O que é interessante disso? Né? Qual que é a conclusão que se chega nessa pesquisa? Primeiro, nós, seres inteligentes, incluindo os primatas, né, que têm uma inteligência, nós precisamos de pertencimento. A gente tem que pertencer. Pertencimento é algo muito importante. Porque sem pertencimento não tem sobrevivência. Né? Então, os chimpanzés andam em grupo, os leões, leoas andam em grupo, as hienas andam em grupo. Isso, as andorinhas, né? Tem até música, né? Uma andorinha sozinha não faz verão. Então, a gente tem neurônio espelho para pertencimento, então tem que pertencer. Nós também precisamos de grupos afins. A gente precisa de afinidade. Então é por isso que você segue um grupo de violão clássico, um grupo de xadrez, um grupo. A gente tem os grupos que você participa, frequenta, porque você se sente pertencente e mais do que isso, você tem afinidade. Então você consegue conversar. E eu nem vou longe, eu falo aqui da família Odisseia, do Odisseia Academy. Né? A gente construiu um grupo aqui de pessoas que falam sobre o assunto do desenvolvimento humano, que falam sobre tanto de coisa, e a gente é maravilhoso essa afinidade. Mas a gente tem que entender que existe um espaço que é único. Tem uma parte em você que não tem mais ninguém. E é interessante isso, né, Haroldo, porque esses grupos sociais, a internet, deveriam ser ferramentas para fortalecer a nossa identidade. E às vezes a gente busca pertencer a esses grupos para construir uma identidade. E aí É, isso fica artificial. A fica gente tenta artificial. participar de um certo grupo, porque assim eu vou fazer parte daquele grupo. E não se questiona o que que Isso. aquele grupo, o que que aquele ambiente está agregando à minha identidade. O centro gravitacional não deveria ser o grupo em si, mas o que nós somos. E aí o grupo vem como apoio. Eu lembro de um caso recentemente de uma pessoa que nos procurou, faz parte até do Odisseia aqui, trabalhando para a área de empreendedorismo, e ela falou assim: "Não, eu estou querendo desenvolver um projeto nessa área, mas estou meio perdida, não estou conseguindo me orientar". E aí a hora que a gente foi olhar, as redes sociais dela estavam todas direcionadas para coisas diferentes daquela que ela estava buscando. Ou seja, ela estava estudando desenvolvimento humano de um lado, psicologia do outro, física quântica, sociedade, política. Falei assim: Mas o seu projeto não é na área de línguas? Você não está querendo, estudar alguma coisa na área de línguas? E cadê, né? Esses grupos estão servindo ao seu propósito, ao seu projeto,
ou eles estão simplesmente desconectando você daquilo que você quer fazer. Exato. Eu cito até um exemplo aqui, Saulo. Quando a gente resolveu fundar o Odisseia Academy, né, não havia nada igual. Nada igual, idêntico assim, não. São coisas similares, são coisas próximas que a gente se inspirou, mas igual não tem. Então, se você está procurando um grupo de pessoas iguais a você, não é um grupo. Esse grupo não existe. Né? E aí foi tão engraçado que hoje eu estava tomando café, Sal, e eu queria dizer isso. A gente pode se inspirar em outras pessoas. Isso é muito bom. Então eu vou citar uma pessoa aqui que nos inspira muito, a mim e ao Saulo, né? Que é o Jim Rohn. Né? O Jim Rohn é um americano. Hoje ele já tá bem mais velhinho, né, Saulo? Já está Não do lado sei. de lá. Ah, já está do lado de lá. Está do Puxa lado de vida, lá. já está do lado de lá. Então tá, né? O Jim Rohn trabalhou por tantos anos, na segunda metade do século XX. O Jim Rohn é um nome do desenvolvimento pessoal. E hoje eu estava tomando café, fui olhar assim no Instagram, Saulo, e aí apareceu um negócio do Jim Rohn. Incrível, rapaz, eu me emocionei. Ele falava assim: você precisa considerar a lei do uso. Tudo aquilo que você não usa, perece. Se você amarrar seu braço, 2 meses depois seu braço está atrofiado. E o mesmo vale para as virtudes. O mesmo vale para as suas habilidades, para os seus talentos. Se você não usa, perece. O mesmo vale para a sua individualidade. Olha isso. Se você não Olha, explora os aspectos da sua singularidade, da sua individualidade, ela perece, ela atrofia. Aí você tem uma crise de identidade. O que é crise de identidade? Você permitiu que atrofiasse porque você não usou. Você não usou. É a lei do uso. fantástico. E é um processo que não acontece da noite para o dia. Ele vai paulatinamente definhando a nossa identidade. Quando a gente deixa de ter aquela capacidade de expressar a nossa opinião, de falar o que a gente sente, de falar o que a gente quer, muitas vezes até por desconhecer, por não olhar, a gente vai abrindo mão de se posicionar, de analisar do nosso ponto de vista, de emitir a nossa opinião, de dizer o que que gosta. Tem pessoas, né, eu lembro uma história que você sempre conta, do senhor que estava num buffet e aí perguntou como é que é? Perguntou para a esposa, né, o "Que que eu Ele gosto?" tava, a gente estava atrás, aí ele virou assim e falou: amor, o que eu gosto de comer mesmo? Ou O seja, que eu a gosto pessoa de comer? a pessoa vai deixando de exercitar a própria identidade. E aí um dia que precisa dela, ela descobre que está tudo atrofiado, está frágil, não tem mais resistência nenhuma, e ela começa a sofrer, às vezes, problemas até bastante graves por conta disso. Agora, aqui no Odisseia Academy, a gente tem um conceito interessante, que a gente sempre fala dos jardins, e tem um jardim que é esse jardim da identidade, esse jardim em que nós cultivamos a nossa identidade. Traz um pouquinho para as pessoas que estão nos assistindo, estão nos ouvindo, um pouco desse jardim da identidade. Foi bom você ter lembrado disso, porque quando a gente conversa com uma mãe, você fala para ela assim: você gostaria de ter um impacto na formação moral, ética, na formação humana do seu filho, da sua filha? O que ela responde? Claro! Claro que eu quero! Você gostaria de ter um impacto no bem-estar, na felicidade das pessoas que você ama? Ela fala, claro! Aí você pergunta isso para o pai, a mesma coisa. Você pergunta para um profissional que tem uma equipe: você gostaria de ter um impacto na sua equipe? Para a sua equipe ser uma equipe produtiva, uma equipe que tem condição de se adaptar a desafios, superar obstáculos? Ele fala, claro! Aí a gente pergunta assim, Saulo, e sabe o que você precisa para isso? Eu falo, não, influência pessoal. Você precisa adquirir o poder de influenciar o outro.
E eu não estou falando para o mal, existe para o mal também. Aqui eu estou focando no bem. Eu estou falando de influência pessoal positiva. Saulo, não existe influência pessoal positiva sem identidade forte. Se eu não construir identidade, eu não consigo influenciar meu filho, minha filha. Eu não consigo influenciar meu marido, minha esposa. Eu não consigo influenciar meus amigos para o bem. Eu não consigo exercer nenhuma influência para o bem. E se eu não exerço influência para o bem, quem vai prosperar? O mal. Então, assim, não tem concessão. Ou você desenvolve uma identidade poderosa, ou você desenvolve uma individualidade poderosa e responsável, porque grandes poderes trazem grandes responsabilidades. Não é o ditado lá do Homem-Aranha? Grandes poderes trazem grandes responsabilidades. Mas não existe influência pessoal sem identidade. É por isso que você vê pais que não conseguem influenciar seus filhos. Mães que não conseguem educar. Não conseguem. Pessoas que lideram uma equipe não conseguem, às vezes perdem a posição de liderança. Não conseguem exercer influência pessoal. Por quê, Sal? Porque tem uma identidade cheia de buracos. Tem uma identidade mal construída. Então, gente, isso é sério. Isso é muito sério. Nós não estamos falando de egoísmo, né, Sal? Não estamos falando de narcisismo. Narcisismo é adoecimento, gente. Nós não estamos falando de Não, doença. eu acho interessante porque a gente fala de identidade, e vamos pegar o exemplo da natureza. A identidade da mangueira é a identidade de dar manga, de dar o fruto, né? Exato. Alguém fica questionando, essa mangueira está dando muita manga, alguém fica triste com relação a isso? Esse pé de laranja está dando muita laranja, bonita, viçosa? Não. Ou ele vai humilhar, a mangueira vai humilhar o pé de laranja porque ela está dando muita manga. Isso é ridículo. E, aliás, às vezes a gente vive um pouco dessa cultura da mediocridade, né, em que as pessoas acham que ser mediano é ser melhor. E não necessariamente, né? Melhor ou pior não é o que está em jogo quando a gente fala de identidade, mas é do quanto essa identidade é legítima. É Se isso legítimo. vai ser avaliado de maneira positiva ou não avaliado, é uma outra discussão. É. Mas a identidade, ela precisa estar forte, até porque, né, Haroldo, se a pessoa não tem uma identidade que ela põe à prova no mundo, ela não aperfeiçoa, ela só definha. Não Eu- tem eu- nem a chance de descobrir que está errado. exatamente. Né? E eu falo assim, Saulo, nós dois, nós temos um modelo e guia que tinha uma identidade tão forte que ele foi crucificado. É. A identidade dele era tão forte que ele foi crucificado. Não, trazendo para a parte religiosa, todo mundo conhece a nossa formação, nosso compromisso nessa parte. Quando perguntaram, né, quem é você, não titubeava nenhuma vez, né? Sim, eu Nunca. sou o caminho, a verdade e a vida. Acabou. Não Não tem. tinha. Ai, não, não vou te dizer porque eu sou muito humilde. Tinha isso não. Não A tinha gente isso não. confunde, às vezes, a humildade legítima com o humilhar-se, com o menosprezar-se, com o diminuir-se. Assim como às vezes a gente confunde simplicidade com simploriedade, a gente Isso. confunde Desleixo, né? fraternidade com conivência, a gente confunde ser bonzinho com ser bondoso. Isso aí. E quando a gente começa a confundir isso, a nossa identidade vai para o buraco rapidamente, né? Ô, Saulo, eu tive uma lição recente com uma grande pessoa, eu não vou dizer aqui para preservar a identidade dele, né? Mas era uma decisão, aqui na área acadêmica, uma decisão importante precisava ser tomada. Uma decisão muito importante e grave. Então, essa pessoa veio e disse assim: olha, eu não concordo com isso, isso que a outra pessoa está pedindo não é justo, é desmedido, não é assim que se faz. A minha posição é essa.
Mas eu vou conceder e nós vamos fazer, porque senão vai prejudicar fulano que está no nosso grupo. Nós vamos colocar ele numa situação de vulnerabilidade. Eu só estou dizendo isso para vocês entenderem qual a minha opinião, porque nós vamos agir aqui sempre para proteger o grupo, mas eu nunca vou deixar de expressar a minha identidade e o que eu penso. Rapaz, eu achei fantástico. Achei Uma fantástico. consciência do que é a própria identidade e de como essa identidade pode agir de maneira adequada dentro de um grupo. Né? Então, é importante isso que você está falando, porque assim, o fato de você ter uma identidade forte não significa que você vai ser uma pessoa intransigente. Não é isso. Não significa que você será uma pessoa incapaz de fazer concessões. Mas, toda vez que você fizer uma concessão, você vai deixar claro para a pessoa que você está concedendo. Você vai dizer para ela assim: eu estou concedendo isso, mas eu não concordo. Esse não seria o caminho que eu adotaria. Mas eu vou conceder porque eu acho que dá para conceder. Não há nenhum choque aqui de princípio, nenhum choque moral ou ético. É possível conceder, mas é importante que você saiba quem sou eu e como eu penso. Eu achei isso. Eu achei E é isso incrível. interessante até nas relações afetivas conjugais, o quanto a pessoa ela não se coloca, mas às vezes ela espera que o outro valorize isso. Ela não Isso, diz o que que ela está querendo, ela não isso. diz o que que ela está buscando, ela não diz qual que é a necessidade dela, mas no fundo ela está esperando que o outro reconheça e valorize o que não está sendo dito. E aí Exatamente. gera conflito à Gera, torto e à direita, né? gera conflito. Né? Porque a gente precisa se posicionar. Né? Posicionar-se. Não vamos confundir as coisas. Construir uma identidade forte não é se tornar uma pessoa fanática, não é se tornar uma pessoa agressiva, não é se tornar uma pessoa rígida, uma pessoa incapaz de fazer concessões, é se tornar uma pessoa transparente. Você precisa ser você. E você precisa demonstrar quem você é. Não é? E tem um outro conceito que a gente trabalha muito no Odisseia Academy, que é o conceito de valores, a pessoa buscar reconhecer quais são seus próprios valores. E voltando ao ponto que você falou que é muito importante, o fato das redes sociais colocarem a gente em contato com muitas pessoas, coloca em xeque os nossos valores, a gente acha que tem que ficar seguindo, copiando, e é complicado, porque quando a pessoa não se valoriza, quando ela não reconhece quais são os valores dela, é como se fosse uma panela de pressão. Uma hora vai explodir, ou uma casa sem alicerce, uma hora vai desabar, porque cada pessoa sendo único, cada ser humano tendo as suas características, é sinal de que se ele não valorizar isso, ele está trabalhando contra o próprio alicerce, né? Está dando martelada na base do edifício. Exatamente, 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 Saulo. Porque você vai. O que acontece, né? A gente tem o exemplo da água, que é a sabedoria chinesa, a China milenar, tem uma sabedoria incrível, está lá no I Ching. Né? Vamos pensar na água, Sal. A água é maleável. A água se adapta, você coloca ela num copo, ela assume a forma do copo, ela é maleável. Mas ela não perde a estrutura dela, não. Ela é maleável, mas ela continua sendo água. Ela não vira madeira, ela não vira outra coisa, ela continua sendo água. E as características da água, do ponto de vista químico, são. Assim, é uma das substâncias, Sal, que tem uma das características mais fortes, é a água. Tanto que ela é chamada de o solvente universal. Ela tem E a base características para a vida, né? A fortíssimas. base para a vida. Não A base existiria da vida. vida como a gente conhece sem É. água. Ou seja, ela tem uma identidade, não tem nenhuma outra substância, nenhuma outra molécula com uma identidade tão definida quanto a da água.
mas não existe nenhuma outra substância tão maleável quanto ela. Então, uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Para ser flexível e adaptável, você não tem que abrir mão da sua identidade. E uma coisa que eu acho interessante, que às vezes é motivo de muita confusão também, é quando as pessoas falam de personalidade e identidade, né? Às vezes a personalidade é confundida com identidade e são duas dimensões diferentes. A personalidade, ela é transitória, ela é socialmente construída, ela depende de uma cultura, é um conjunto de hábitos emocionais, comportamentos, e que podem ser mudados de uma maneira muito mais rápida do que a sua essência, do que a sua identidade, né? A gente diz, Saulo, que a personalidade é fluida. A identidade é um núcleo. A identidade é uma chama interior. Ela é um núcleo interior. Eu vou dar um exemplo. Se você mora em Minas Gerais por 10 anos, isso vai afetar a sua personalidade. Aí você se muda para Londres e vive em Londres 20 anos. Sua personalidade vai mudar, Saulo. Vai mudar. O contato com Londrina, eu estou dando um exemplo de Londres, mas poderia ser Estados Unidos, poderia ser qualquer lugar do mundo, tá? Sua personalidade muda, porque ela é fluida. Você vai incorporar hábitos, você vai incorporar uma maneira de conversar, uma maneira de interagir muito própria do ambiente. Então tem um forte impacto na sua personalidade. Mas a sua identidade, que é aquela essência que torna você uma pessoa única, isso não muda, Saulo. Isso não muda. Se aperfeiçoa, desabrocha, floresce, mas não muda. Haroldo, Então, aproveitando. assim, Deus não fez cópias, não, Saulo. Não tem xerox na criação divina, não. E, Haroldo, aproveitando o seu conhecimento na área de psicologia, você se formou agora recentemente, fez mestrado, está fazendo doutorado. Existem áreas da nossa identidade que às vezes são obscuras, são inconscientes. Às vezes existem sombras na nossa identidade. E às vezes, pelo fato da gente ignorar isso ou não aceitar, dificulta a gente lidar com essas situações, não dificulta assim, a gente construir uma personalidade, não uma identidade forte, a gente fortalecer a própria identidade, não é a gente simplesmente buscar coisas boas, existe traços de sombra na nossa identidade e a gente precisa aprender a lidar com isso também, né? Nossa, Saulo, você está me fazendo lembrar aqui uns textos que eu li. Na faculdade, um texto do Freud que é tão curioso. Ele dizendo. E chegou um momento que ele ficou muito impressionado, porque pelo simples fato das pessoas falarem do problema, só falar. Ele ficava ali escutando, né? E ele teve essa experiência com a Ana O. Porque o que aconteceu? A Ana O começou a fazer a análise com ele, e ele toda hora intervindo. Aí tem uma hora que ela falou para ele assim: me deixa falar. Me deixa falar. Toda vez que eu falo, é como se eu estivesse limpando a chaminé. Olha isso. Aí ele teve a sacada. E aí ele passou a escutar. E ela falava assim para ele: só de eu conversar com você eu já melhorei. Mas por quê? Porque ao conversar com Freud, claro que é uma conversa técnica, né? Lógico. Ao conversar com ele, ela mesma tomava consciência de aspectos que estavam inconscientes. Ela mesma elaborava aspectos que não estavam elaborados. Então, a importância de falar. Quando você fala, é claro, não é falar com qualquer pessoa, não é ali no boteco falar com a... Não é isso, porque quem está escutando tem que ter Não, uma não é técnica. bater papo, né? Não é ficar batendo papo, é. Não é bater papo. Quem está escutando tem uma técnica, né? Mas ao falar, você entra em contato com essas partes inconscientes. E ao tornar consciente, você está no caminho do aprimoramento.
Então, isso é fato. E o Jung, que usa essa expressão de sombra, né, ele diz isso. Se eu não acesso a minha sombra, se eu não lanço luz sobre a minha sombra, eu não me aperfeiçoo. Interessante isso, né, Saulo? E, inclusive, o Jung chama isso de individuação. Olha que bacana. Tornar-se um indivíduo. O processo de individuação é você integrar a sua sombra, aceitar e acolher aqueles aspectos da sua individualidade que você não aceita. Individuação é isso. Eu gosto dessa palavra do Jung, né? Porque é tornar-se um indivíduo. Construir a identidade, a individuação. Eu preciso acolher minha sombra, eu preciso trabalhar minha sombra. Para que isso ocorra. Interessante isso, porque às vezes a gente nega essa parte, é como se a gente trancasse a porta de um quarto, esperando que ele fosse ficar mais arrumado só porque ele está no escuro e a gente não entra lá, né? Não vai resolver, né? Vai ficar Não vai, mais bagunçado, empoeirado, e a hora que a gente tiver que mexer lá vai dar mais trabalho para arrumar. vai dar mais trabalho. Haroldo, Exatamente. se a gente tivesse que falar para as pessoas que estão vivendo essa situação de crise de identidade, que estão perdendo a própria identidade, o que seria o seu conselho assim para ela começar a fortalecer a identidade? Sabe aquele primeiro dia na academia, que Veja na chega lá, a cadeira, pessoa, exato. ó, nunca fui, nunca vim. O que você recomenda fazer aqui? Qual que é o primeiro exercício? O que a pessoa poderia fazer para começar a fortalecer a própria identidade? Saulo, vou dar um exercício simples aqui. Mas antes eu vou explicar esse exercício. Se você quer conhecer as ruas do seu bairro, o que você tem que fazer? Ligar o GPS e visitar essas ruas. Saber qual é a rua, qual que cruza aquela. Você tem que andar pelo bairro se você quer conhecer as ruas do seu bairro. A mesma coisa funciona com individualidade. Você precisa fazer um mergulho em você. Então, um exercício simples. Separa 15 minutos, fique a sós em um lugar e faça a seguinte pergunta: por que eu sou diferente das pessoas que mais convivem comigo? Pensa aí no seu pai, na sua mãe, esposa, esposo, filhos, as pessoas que mais convivem com você. Faz essa introspecção e se pergunte: por que eu sou diferente de todas as pessoas que eu convivo com elas? O que há de diferente? O que eu sou diferente do meu pai, da minha mãe, do meu filho, da minha filha, do meu marido, da minha esposa? Quando você se fizer essa pergunta, você está começando o caminho da descoberta da identidade. Fantástico, fantástico, muito bom. Não, Gente, esse foi o nosso podcast hoje, tratando do tema de identidade, um tema sugerido, pedido pela nossa audiência. Esperamos que ele tenha sido útil para as pessoas que estão nos acompanhando. Se você achou interessante, compartilha, manda para aquela pessoa que você acha que pode ser positivamente impactada, compartilha no grupo do WhatsApp com a família. O podcast é feito para vocês. Nós nos reunimos aqui nesse espaçozinho para conversar um pouquinho sobre esses temas, mas com o foco de ajudar as pessoas a se melhorarem, a se tornarem pessoas melhores. Esse é o nosso papel aqui, é para isso que o Odisseia Academy nasceu e para isso que nós estamos aqui juntos. Haroldo, suas palavras finais para encerrar o nosso podcast hoje? Todas as pessoas possuem uma identidade. Algumas já descobriram e outras ainda precisam descobrir. Então, é importante você viajar? É importante. É importante você circular na cidade que você mora? É importante. Mas mais importante do que isso é você fazer um mergulho dentro de você e explorar a sua identidade. Maravilhoso. Nos vemos no nosso próximo podcast. Um abraço, pessoal.